Olá, minha voz de sucesso! Você sabe mesmo o que é clareza na comunicação? O Winston Churchill já dizia que é preguiça a gente não resumir os nossos pensamentos. Ele era realmente muito obcecado com essa clareza, com a objetividade. Quando a gente ouve falar em clareza, a gente de cara pensa em ser objetivo, em ter essa linha mestra, esse fio condutor e não ser prolixo, abrindo muitos parênteses e incumpridando as ideias. Mas sabem que quando a gente vai falar em clareza, a gente pensa em pelo menos em 5 pontos, que eu vou te mostrar agora. Aqui dos nossos 5 pontos da clareza. Objetividade, que é essa linha mestra, o fio condutor, ser objetivo e resumido para não tomar demais o tempo do outro e ele não dispersar a sua atenção. Isso acontece. Às vezes a gente dá um furo de articulação e não se deixa cair por isso. Não dispersar a atenção. Objetividade. Um outro ponto importante da clareza que muitos de nós já imaginamos também é ter uma voz bem projetada, com uma articulação adequada e gestos, ênfases bem equilibrados. Porque, por exemplo, se eu não tenho uma voz projetada, uma voz com uma boa acuidade para você escutar e me entender, como que terá clareza? Não haverá um entendimento e nenhuma escuta. Se eu não tiver os gestos, as tônicas equilibradas, fica aquela coisa descontrolada, dispersando a atenção, passa uma imagem terrível. Ao passo que se eu equilibrar as minhas pausas, as minhas tônicas, os meus destaques, eu consigo colocar uma ênfase no sentido mais importante da minha mensagem. Então essas duas ideias de clareza a gente já tem bem definido, não é? A voz bem projetada, as tônicas, os destaques equilibrados, alinhados com os nossos gestos e fisionomia e a objetividade. Mas desses 2 pontos de clareza que a gente salientou aqui, existem mais 3 dos 5 pontos que tem muito a ver com empatia, que são um assunto alinhado com o pensamento do ouvinte, levar em consideração as diferentes visões dos interlocutores que estão nessa conversa e a escuta empática. Vejam que a gente ter uma sensibilidade, uma empatia, levando em consideração o pensamento, as dores, os sonhos, os desejos, os desafios do nosso ouvinte, o que chama a atenção dele e o que conecta ele com a gente, é super importante. Então, a gente olhando aqui para os nossos 5 pontos da clareza, a objetividade e linha mestra está ali no início. Agora, voz e articulação adequados com os destaques equilibrados, que eu ilustrei bem para você. E se a gente for ver os outros 3, linguagem adaptada ao ouvinte. Linguagem adaptada ao ouvinte é super importante, porque não adianta eu ficar aqui falando para você, por exemplo, só termos técnicos, porque as pregas vocais, todas as patologias da linguagem, da voz, linguagem científica de fonoaudiologia, que é a minha área, de cara eu vou te assustar, vai ter uma resistência. Então é preferível, é um grande requinte, nós falarmos termos simples, que sejam de mais fácil entendimento num primeiro momento e que não desencadeie o impulso da resistência e da quebra de conexão do nosso ouvinte. Muitas vezes eu preciso falar um termo técnico, mas eu sempre falo primeiro o mais simples e em segundo o mais técnico. Por exemplo, eu vou falar em pregas vocais, que é um termo científico do motor da produção da nossa voz. Eu vou dizer as nossas cordas vocais, conhecidas na fonoaudiologia como pregas vocais. Eu sempre coloco primeiro o termo mais leigo e mais simples, porque o ouvido continuou conectado e se eu precisar sim colocar algo científico com mais credibilidade, porque eu tenho uma plateia variada, eu coloco como segunda opção. E não só isso, eu vou adaptar os meus termos para o leigo, para o simples, para facilitar o entendimento. Isso é um grande requinte e é uma grande generosidade. Exemplificando aqui a questão de uma linguagem adaptada ao ouvinte, esse mesmo grande orador britânico, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro, todos vocês conhecem, viram no seriado The Crown, ou já ouviram falar nele como referência, como
político e orador. Ele dava um exemplo bem interessante aqui da linguagem adaptado a todo tipo de ouvinte. Tinha um termo que eles tinham lá na comunicação que chamava aeródromo, e ele proibiu de usarem esse termo. Ele dizia: falem campo de pouso, porque é simples. Campo de pouso. Se você usar um termo muito técnico de dificuldade, o que você perde no entendimento, na comunicação, e ele dizia mesmo, ele ficava indignado com essa preguiça de resumir e de simplificar os pensamentos. Esse mesmo Winston Churchill dizia do grande poder que é a oratória. Ele, lendo aqui para vocês e passando no slide, de todos os talentos concedidos aos homens, nenhum é tão precioso como a graça da oratória. A oratória é uma graça, mas também é um cuidado, é uma empatia, é uma sensibilidade, é um requinte de simplificar e de ter esse otimismo, essa graça e esse poder mesmo de conectar as pessoas e conseguir com que elas sintonizem nessa visão positiva e otimista desse orador, desse líder e desse palestrante. E ele dizia que quem dela desfruta, essa graça da oratória, possui um poder mais duradouro do que o de um grande rei. E ele realmente foi considerado um dos grandes poderes na história da realeza e da política britânica. Então, esse cuidado e esse requinte que ele pedia da linguagem adaptada ao ouvinte, que tem a ver com a simplicidade nas suas palavras, era uma coisa que indignava ele. Eu tenho um exemplo também do meu pai, que eu gosto de falar aqui contando uma história pessoal. Ele era uma pessoa que muito pacífico, ele também teve trajetória política, leiloeiro rural, ele se dava bem com todo mundo. Era uma unanimidade na cidade. Quando ele fez a sua passagem, foram 3 dias de luto oficial na cidade, para vocês terem a ideia de como ele era popular e bem e muito querido. Mas tinha uma coisa que indignava o meu pai, que ele não perdoava. Uma pessoa que não falava com simplicidade, que não se comunicava bem ou que não colocava a voz para fora. Ele dizia: coloca a voz para fora, te comunica direito. Gaúcho, né? Pedro Paulo, o nome dele, ele dizia: tchê, simplifica isso, fala direito para o outro entender. Ele achava que era uma falta de generosidade, né, de cuidado com o outro, a gente não se fazer entender. E o Churchill tinha essa característica mesmo. Meu pai, quando queria dar o exemplo na fazenda de que era importante cuidar das árvores, do que era plantado, ele resolveu adaptar ao ouvinte. Ele sabia que esse trabalhador do campo, ele tinha uns exemplos muito fortes do gado, da ovelha, do boi. Então ele colocava assim no galpão um cartaz e dizia assim: uma árvore vale mais do que uma ovelha. Então ele colocava esse pensamento simples para colocar essa consciência de sustentabilidade, de cuidado com as árvores, para ter uma linguagem adaptada ao ouvinte. Isso é um requinte, isso é uma sensibilidade, é você editar o seu pensamento, a sua ideia para a cultura daquelas pessoas. Então, o requinte do simples eu reforço muito para vocês, dando esses exemplos aqui, e eu estou sendo simples porque eu estou cantando histórias, as metáforas também ajudam a adaptar a mente do ouvinte a nos entender melhor. E aqui, quando fala num outro ponto de clareza, que é uma via de mão dupla, de considerar as diferentes visões, é saber que quando a gente está conversando, a gente não tem que chegar impondo a nossa ideia. Eu tenho mais de 22 anos de aula de voz e oratória e eu considero muito a consciência compartilhada, a troca. Eu sempre faço desde cara nas minhas palestras, workshops, cursos, apresentações, as pessoas já comentarem, fazer uma pergunta, dar uma sugestão. A gente não se ofende com isso, porque as visões são diferentes muitas vezes. Essa diversidade de visões, esses olhares diferentes para aquele tema é que faz essa consciência compartilhada, é que a gente tem a mágica da conversa. E aí é que por isso que muitas vezes a gente rejeita ou adia ou resiste uma conversa, porque a gente sabe que o outro vai chegar com a visão dele. E se for uma conversa verdadeira, mesmo que numa palestra, porque eu considero uma conversa, considero uma troca, a gente vai precisar se abrir e incorporar um pouco da visão do outro.
Se eu chegar só impondo, numa imposição ou numa acusação, numa conversa difícil, o outro vai ter a resistência de cara, aí ele não se abre. É impossível que na visão e no argumento do outro não tenha um tiquinho de ideia que tenha um pouco de razão para expandir a nossa. Então, considerar as diferentes visões vai propiciar essa clareza de entendimento no sentido da gente não manter aquele conflito, né, de diminuir aquela distância no relacionamento, na conversa ou naquela informação. Então, abertura e flexibilidade para o argumento do outro é outro ponto importante da nossa tão almejada clareza de comunicação. E o outro que tem a ver com empatia é realmente essa escuta empática, é ter um ouvido aberto. O orador que tem, o comunicador, a pessoa que tem uma escuta empática, é o que chamam também agora de escuta assertiva. A gente procurar entender realmente o desafio do outro, a dificuldade, a dor, por que ele se atravessou, por que ele falou aquilo de um jeito desviado, às vezes de um jeito agressivo, porque eu não preciso entrar direto na agressão do outro e nem no conflito. Aí acaba qualquer possibilidade de clareza e do entendimento. A comunicação nos violenta nos faz que primeiro eu observo o que o outro fez. Eu observo, num segundo momento, o que aquilo me deu de constrangimento ou de dor, ou de vergonha, ou de uma sensação ruim. E aí eu vou relatar o que eu senti, porque essa é a minha verdade. E aí eu vou fazer o meu pedido que eu gostaria que mudasse. E aí eu vou escutá-lo também. Essa empatia do ouvido e da fala é uma grande habilidade, né? Trabalhada muito na inteligência social do Daniel Goleman, e a gente sabe que a interação e a troca é um grande componente das conversas, da comunicação e da oratória. A clareza é um grande requinte. Pesquisas de RH mostram que a falta de clareza nas empresas, elas contribuem muito, de uma maneira muito forte, é um dos motivos mais importantes para a falta de produtividade nas empresas, das equipes, para a falta de bem-estar e até da saúde dos colaboradores e das equipes, porque existem, às vezes, quando não tem falta de clareza, existe sonegação de informação, falta de transparência, e isso é muito sério. Vidas podem ser acabadas, pessoas podem morrer por sonegar informações com riscos de projetos numa indústria, por exemplo. A nave espacial Challenger, no ano de 1986, quando teve aquele acidente, né, ao sair, né, ser lançada, essa nave espacial da NASA, Challenger, teve um acidente que ela explodiu e várias pessoas morreram. Como começou? Nos primeiros escalões mais baixos do projeto, viram que tinha uma chance de 1 para 30 de risco de acidente. Só que por vaidade ou por medo de exposição ou por controle da informação, por sonegar algumas informações, foi passada para a equipe, para o gestor, um cargo superior, uma chance de 1 para 300, por exemplo, eu não vou precisar um número, da chance de acidente. Depois foi passando, até que diminuiu muito o risco de acidente, simplesmente por sonegar informações, por falta de clareza e por uma verdade deturpada, que na verdade é uma mentira requintada. Então, vidas são acabadas, né? Vidas sofrem com esse prejuízo de morte para a falta de clareza. Isso é importante para o nosso sucesso, para a nossa conexão, para aumentar uma proximidade, para diminuir as distâncias, os conflitos, para ter sucesso nos nossos projetos e, sobretudo, para os nossos relacionamentos. A clareza é fundamental e eu acho muito importante a gente ter clareza sobre a clareza, porque ela é bem mais ampla do que a gente pode imaginar. É uma grande verdade, é uma transparência. E se a gente não tem essa clareza interna, a clareza começa dentro da gente como orador, da nossa intenção, a gente não vai ter coerência nos nossos 3 meios de comunicação, na voz, nas palavras e nos destaques do corpo.
Quando tem essa incoerência, a gente não passa credibilidade, a gente não passa verdade, nem a gente mesmo se acredita. A gente não consegue projetar bem a voz, a gente não coloca tônica e a gente não coloca firmeza. Essa almejada clareza foi colocada por tantos oradores importantes, por pessoas que buscam essa generosidade e buscam, sobretudo, essa troca mágica da conversa, essa consciência compartilhada que aqui no TED Talks, tão falado pelo Chris Anderson, a gente vai falar em outras aulas, que é o coordenador dessa plataforma moderna e atual de palestras, ele nos fala isso sobre a oratória contemporânea, sobre a oratória moderna, que a oratória é um alinhamento exato de múltiplas mentes para formar uma consciência compartilhada. Se eu quero que a minha mente como orador e como falante se alinhe exatamente à mente da minha plateia, que eu jogue essa ideia na mente de cada um e que a gente entre num alinhamento para ter essa mágica dessa conversa que expande essa grande ideia, essa grande informação, eu preciso de muita clareza, de muita conexão. Não é à toa que 3 dos 5 pontos têm a ver com empatia. E só finalizando aqui a ideia da oratória contemporânea, trazida pelo Chris Anderson, que a principal tarefa do orador é ter algo útil a dizer, que é uma grande generosidade também. Quando eu sei que é útil, eu estou confiante que as pessoas vão me ouvir e que eu não preciso ficar intimidado, que eu não estou tomando à toa o tempo de ninguém, e dizê-lo com a autenticidade, da forma única que é sua. Claro que com alta performance, com tudo bem trabalhado, voz, corpo, linha mestra, intenção do discurso, estrutura do discurso, que são os módulos que a gente passa na sequência do nosso curso e das nossas falas, mas de uma forma única, com transparência e sempre com essa verdade e com essa sensibilidade, que são os principais pontos da clareza e do sucesso da nossa comunicação. Muito obrigada e até a próxima!